Antes de revelar as 5 leis ocultas de Maquiavel que fazem qualquer mulher se tornar obcecada, eu preciso que você faça uma escolha simples. Continuar vivendo como a maioria, implorando por atenção, se entregando demais e sendo descartado. Ou decidir hoje se tornar um homem raro, estratégico e inesquecível. Se você escolhe o caminho do poder, já se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu like. Porque aqui eu vou te mostrar, sem filtros, como aplicar o estoicismo e a mente maquiavélica para conquistar respeito, desejo e controle absoluto sobre sua própria vida. A primeira lei oculta de Maquiavel para deixar uma mulher obcecada por você é simples de entender, mas brutalmente difícil de aplicar. Nunca entregue todo o seu valor de uma só vez. O homem comum acredita que, para conquistar uma mulher, ele precisa mostrar tudo o que tem imediatamente: atenção constante, carinho exagerado, disponibilidade absoluta. Ele se doa como um livro aberto e, no processo, perde completamente o mistério. O resultado? Ela enjoa. Porque aquilo que é fácil, aquilo que é entregue sem esforço, nunca é valorizado. Maquiavel, em O Príncipe, deixou claro que o poder não está em dar tudo, mas em saber reter estrategicamente aquilo que o outro deseja. Isso se aplica diretamente à sedução. Uma mulher se torna obcecada não pelo homem que ela tem por completo, mas pelo homem que sempre parece ter algo ainda não revelado. O desejo dela cresce quando ela sente que ainda não o decifrou totalmente. É o enigma, e não a previsibilidade, que mantém a chama da obsessão acesa. Aqui está o ponto central. O seu maior erro como homem é achar que precisa se explicar, se justificar, ou se expor em excesso. A mulher perde o interesse não porque você não é bom o bastante, mas porque você se tornou óbvio demais. O mistério é uma arma psicológica. A escassez é um gatilho poderoso. E é exatamente isso que a Lei 1 exige de você. Aprenda a dosar a entrega. Vamos a um exemplo prático. Imagine um homem que, logo no início de um relacionamento, começa a mandar mensagens a todo instante, respondendo imediatamente, abrindo sua vida inteira, confessando inseguranças, planos e sentimentos. Ele acredita estar criando conexão, mas na verdade está destruindo sua própria aura de poder. Agora, compare com outro homem que, mesmo interessado, não está sempre disponível. Ele responde quando quer, compartilha o que considera relevante, mas mantém zonas de silêncio, partes de si que não revela facilmente. Esse homem se torna infinitamente mais intrigante, porque a mulher sente que precisa lutar para penetrar no seu mundo. Maquiavel nos ensinaria que a verdadeira arte do poder é manter o controle da narrativa. No campo da sedução, isso significa não se deixar ler por completo. A incerteza cria fascínio. A dúvida alimenta o desejo. Quando você entrega todas as cartas, o jogo acaba. Mas quando você retém parte delas, a outra pessoa continua jogando, porque ainda não sabe o que pode conquistar. Essa é a essência da Lei 1. O homem que se entrega inteiro de imediato mata o desejo. O homem que se entrega em doses controladas cria obsessão. E atenção, isso não significa ser frio ou distante a ponto de parecer desinteressado. A chave aqui é o equilíbrio. Se você nunca demonstra nada, você se torna inacessível e acaba afastando. Mas se você demonstra tudo de uma vez, você perde o valor. O segredo maquiavélico é controlar a intensidade da sua presença, alternando entre mostrar interesse e criar ausência. É o jogo da oferta e da escassez. Quer saber por que tantas mulheres perseguem homens que parecem indiferentes? Não é porque esses caras sejam melhores ou mais bonitos, é porque eles sabem, consciente ou inconscientemente, a importância de não se oferecer totalmente. A obsessão nasce quando ela sente que ainda não te conquistou por inteiro. Aqui está uma frase para você nunca esquecer. Tudo que é raro é caro. Tudo que é comum é descartável. Quando você se oferece como algo raro, seletivo, difícil de acessar, você se torna caro demais para ser ignorado. E quando uma mulher sente que não pode te ter completamente, o cérebro dela automaticamente valoriza você ainda mais. Isso é psicologia, isso é estratégia, isso é Maquiavel aplicado à sedução. Portanto, grave essa primeira lei na mente. Nunca entregue todo o seu valor de uma só vez.
Seja como uma fortaleza que revela seus segredos aos poucos, em camadas, mantendo sempre uma parte inacessível. Dessa forma, você não apenas conquista, mas cria algo muito mais poderoso: dependência emocional. Ela não vai apenas gostar de você, ela vai precisar de você. E essa é a diferença entre ser apenas mais um e ser inesquecível. A segunda lei oculta de Maquiavel para deixar as mulheres obcecadas por você é: domine a arte da ausência estratégica. Poucos homens entendem o poder que existe no vácuo, no silêncio e na retirada planejada. A maioria acredita que presença constante é sinônimo de segurança, quando na verdade é justamente o excesso de presença que mata o desejo. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Isso nos mostra uma verdade brutal. O ser humano valoriza aquilo que pode perder muito mais do que aquilo que já tem garantido. No campo da sedução, essa máxima se traduz assim: uma mulher só percebe o seu real valor quando sente o gosto da sua ausência. Quando você está sempre ali, disponível, acessível, previsível, ela se acostuma e passa a tomar sua presença como garantida. Mas quando você desaparece por um tempo, cria distância ou foca em si mesmo, você gera um vazio que a faz sentir falta. Esse vazio é o que dá poder à sua imagem. Pense em como funciona o desejo. Desejo não é construído no excesso. Desejo nasce da escassez. É como água. Quando você tem litros sobrando, não dá importância. Mas se alguém controla o acesso a essa água, cada gota se torna preciosa. Assim também é com a sua presença. Se você se entrega em excesso, você se torna abundante, banal. Mas se você sabe se retirar estrategicamente, você se torna raro e, por isso mesmo, valioso. A ausência estratégica não significa ignorar ou desaparecer por ego infantil. Significa que você escolhe conscientemente onde, quando e como estará presente. Você não é previsível, você não é uma rotina, você não é algo garantido. Você é um homem que segue sua vida, seus objetivos, e não se molda em torno da necessidade de agradar. Esse é o verdadeiro jogo de poder. Veja o exemplo do homem que se apaixona e, tomado pela ansiedade de conquistar, começa a estar sempre disponível. Ele se oferece para qualquer coisa. Responde na hora, muda a própria agenda para caber na dela. Ele acredita estar sendo romântico, mas na verdade está se tornando irrelevante, porque a previsibilidade dele mata qualquer sensação de conquista. Agora, compare com o homem que, mesmo interessado, continua vivendo sua vida. Ele sai com amigos, se dedica ao trabalho, investe em projetos pessoais e aparece para ela de forma intensa, mas não constante. Esse homem não precisa inventar desculpas para a ausência. A própria vida dele já é prioridade. E é exatamente isso que o torna magnético. A mente humana funciona por contraste. Nós só percebemos o valor da luz porque existe a escuridão. Só entendemos a importância do calor porque conhecemos o frio. Da mesma forma, uma mulher só vai sentir a força da sua presença se, em algum momento, experimentar a sua ausência. Essa alternância é o que cria fascínio. Maquiavel defendia que o governante deve ser temido e respeitado, mais pela possibilidade de punição do que pela bondade. Na sedução, o paralelo é claro. Ela precisa sentir que sua ausência é possível, que sua presença não é eterna, e que se ela não valorizar, pode perder. Essa ameaça silenciosa é um gatilho poderosíssimo. E há outro detalhe crucial. A ausência estratégica cria espaço para a imaginação. Quando você não está sempre ali, ela começa a se perguntar: o que ele está fazendo? Com quem ele está? Será que está pensando em mim? O cérebro dela trabalha por você, alimentando cenários e aumentando o impacto emocional da sua imagem. O mistério se multiplica justamente no vazio que você deixa. Agora entenda bem, a ausência só funciona quando acompanhada de valor. Se você não oferece nada de forte quando está presente, desaparecer não vai causar efeito algum. O erro de muitos homens é tentar sumir como estratégia, mas quando aparecem, não transmitem intensidade, força ou magnetismo. Nesse caso, a ausência não gera saudade, apenas alívio. Portanto, a fórmula maquiavélica é clara.
Entregue intensidade quando estiver presente, e ausência quando sentir que sua presença está se tornando rotina. Essa lei também exige disciplina emocional. O homem fraco não aguenta se retirar, porque teme perder. Ele acredita que, se não insistir, será esquecido. Mas o homem que domina a arte da ausência entende que o poder está no contrário. Quanto mais ela sentir a possibilidade de te perder, mais vai lutar para te manter. O homem inseguro corre atrás. O homem maquiavélico se deixa ser perseguido. Grave esta segunda lei em sua mente. Domine a arte da ausência estratégica. Não é sobre jogar joguinhos infantis. É sobre entender que a escassez multiplica o valor, e que só aquilo que pode ser perdido é realmente desejado. Quando você aprende a usar o silêncio e a ausência como armas psicológicas, você deixa de ser apenas mais um e se transforma em um vício. E lembre-se, uma mulher só se torna obcecada por aquilo que não pode controlar. Quando você some estrategicamente, você quebra o controle dela sobre você. Quando você volta, você reacende o desejo. Esse ciclo, repetido com inteligência, não cria apenas atração, cria dependência. A terceira lei oculta de Maquiavel para deixar as mulheres obcecadas por você é: controle as emoções, nunca as exponha em excesso. Poucos entendem o poder dessa lei. A maioria dos homens acredita que ser verdadeiro é mostrar tudo o que sente, expor fragilidades, demonstrar amor sem limites. Mas Maquiavel nos ensinou que o governante que expõe fraquezas perde o respeito de seus súditos, e o homem que despeja emoções em excesso perde o magnetismo diante de uma mulher. Entenda uma coisa fundamental: emoção sem controle é dependência exposta. Quando você demonstra desespero, ansiedade ou apego, a mulher percebe que tem poder sobre você. E quando alguém sabe que tem poder absoluto sobre o outro, o jogo acaba. O que mantém o desejo vivo é justamente o fato de ela nunca estar totalmente segura sobre o quanto você está entregue. É por isso que os homens que mais sofrem na sedução são os que revelam emoções sem filtro. Eles mandam mensagens desesperadas, fazem declarações prematuras, dramatizam quando não recebem atenção. Essa entrega emocional sem controle não cria amor, cria repulsa. Porque o excesso mata o mistério, e sem mistério, não existe obsessão. O homem maquiavélico entende que deve ser um muro emocional. Não significa ser frio como pedra, mas sim mostrar apenas o que fortalece sua posição, nunca aquilo que pode ser usado contra você. Maquiavel dizia que um príncipe sábio deve ser tanto amado quanto temido, mas se tiver que escolher, melhor ser temido. Transpondo para a atração, é melhor que ela tema te perder do que sinta que você já é dela sem esforço. Veja um exemplo prático. Imagine que você sai com uma mulher e logo após o primeiro encontro, você manda uma enxurrada de mensagens. Foi incrível, não paro de pensar em você, quero te ver de novo amanhã. Parece romântico? Na prática você acabou de destruir qualquer chance de criar tensão. Agora compare com outro homem que, mesmo tendo gostado do encontro, manda uma mensagem breve, objetiva, sem exageros. Ele demonstra interesse, mas de forma controlada, sem abrir todas as cartas. Esse segundo homem não se entrega ao impulso. Ele mantém o controle da narrativa. E é exatamente esse autocontrole que o torna intrigante. A mente feminina, como a de qualquer ser humano, valoriza aquilo que não consegue prever totalmente. Quando você mostra todas as suas emoções, você se torna transparente demais. Ela já sabe o que você sente, já sabe o que esperar, e o jogo morre. Mas quando você demonstra intensidade em doses calculadas, mantendo sempre um certo nível de reserva, ela nunca sabe até onde vai o seu interesse. Essa incerteza é o que a mantém presa a você. O segredo está em administrar a sua vulnerabilidade. Mostrar-se humano em alguns momentos pode aproximar, mas se isso for exagerado, se torna fraqueza. Maquiavel nos alertava que o governante não deve ser odiado, mas também não deve ser desprezado. No campo da sedução, isso significa: nunca permita que suas emoções sejam vistas como dependência. Você pode gostar, pode desejar, mas nunca pode demonstrar desespero. Aqui está uma verdade brutal.
Quem controla as próprias emoções controla o relacionamento. E quem perde esse controle se torna refém. A mulher pode até se comover com a intensidade emocional de um homem, mas ela nunca ficará obcecada por alguém previsível, frágil ou desesperado. A obsessão nasce do desafio, da dificuldade, do mistério. Isso não significa que você deve ser indiferente ou robótico. O erro de muitos é achar que controlar emoções é sinônimo de ignorar sentimentos. Não. O jogo é mais sofisticado. Você deve sentir, mas não expor de maneira destrutiva. Você deve demonstrar interesse, mas sempre comedidamente, como se tivesse algo guardado que ela ainda não conseguiu acessar. Esse algo oculto é o que mantém a chama acesa. Lembre-se, o homem que demonstra todas as emoções perde poder. O homem que controla suas emoções se torna irresistível. A mulher não se apaixona apenas pelo que você mostra, mas principalmente pelo que você não mostra. Por isso, nunca se desespere, nunca implore, nunca revele tudo o que sente de uma vez. Cada emoção deve ser uma carta jogada com estratégia, nunca com impulso. Assim, em vez de entregar sua alma de bandeja, você se torna um mistério vivo. E todo mistério exige investigação. A Lei 3 exige disciplina interna. É um treinamento constante de autocontrole, um exercício de poder psicológico sobre si mesmo. Quem não domina suas próprias emoções, não domina nada. Quem aprende a controlá-las, transforma-se em um homem que nenhuma mulher esquece. Grave isso. As emoções são como armas. Se usadas de forma impensada, podem destruir você. Mas se controladas, podem conquistar reinos. E na arte da sedução, quem segura a espada das emoções com firmeza, sempre vence. A quarta lei oculta de Maquiavel para deixar as mulheres obcecadas por você é: faça ela competir pela sua atenção. Um dos maiores erros dos homens é acreditar que, para conquistar uma mulher, precisam eliminar todas as inseguranças dela. Mas Maquiavel ensina que o poder nasce justamente da disputa, da competição silenciosa que mantém as pessoas em estado de alerta. Se uma mulher sente que você só existe para ela, que não há competição, que não há ameaça de perda, o desejo dela diminui. A mente humana funciona assim. Só valorizamos de verdade aquilo que podemos perder para outro. É por isso que tantas mulheres parecem ignorar homens que se entregam completamente, mas enlouquecem por aqueles que têm opções, alternativas e uma vida rica fora do relacionamento. Essa lei não significa provocar ciúmes de maneira infantil, mas sim posicionar-se como um homem de alto valor, que naturalmente atrai a atenção de outras mulheres e que nunca dependerá exclusivamente de uma só. Quando ela percebe isso, a dinâmica muda. Ela deixa de ser a dona da situação e passa a lutar para merecer sua exclusividade. Na prática, isso pode ser visto quando você não corre atrás desesperadamente. Você vive sua vida, cultiva suas amizades, investe no seu desenvolvimento e sua energia atrai pessoas ao seu redor. Essa aura de abundância cria na mente dela uma necessidade de competir, de provar que é única para você. E quanto mais ela compete, mais obcecada se torna. A Lei 4 é clara. Seja um prêmio, nunca uma concessão. O prêmio é disputado, cobiçado e difícil de alcançar. A concessão é aceita sem entusiasmo, apenas porque estava ali. Quando você se transforma em um prêmio raro, cada gota da sua atenção se torna valiosa, e ela fará qualquer coisa para conquistá-la. Agora chegamos à quinta e última lei oculta de Maquiavel. Nunca se torne previsível, surpreenda sempre. Se há algo que mata o desejo mais rápido do que a dependência emocional, é a rotina previsível. O cérebro humano precisa de novidade, de estímulo inesperado, de variação. E Maquiavel nos mostra que o poder não está apenas em se manter firme, mas em saber mudar de forma quando necessário, adaptando-se às circunstâncias. No jogo da sedução, isso significa quebrar padrões, surpreender, nunca permitir que ela te leia por completo. Um homem previsível é facilmente controlado. Ela já sabe como você vai reagir, já sabe o que você vai dizer, já sabe que você vai sempre estar disponível. Isso gera conforto, mas não obsessão. O que cria obsessão é o imprevisível. Veja como funciona. Se você sempre responde da mesma forma,
Se sempre age de forma linear, ela se acostuma. Mas se de repente, você muda o ritmo, quebra a rotina, oferece algo inesperado, seja uma atitude, uma decisão ousada, ou até mesmo uma ausência repentina, você desestabiliza a mente dela. E é nessa instabilidade que nasce a dependência emocional. A surpresa mantém o jogo vivo. Não se trata de ser instável emocionalmente, mas de ser estrategicamente imprevisível. Mostrar que você é um homem capaz de surpreender, de se reinventar, de não se deixar prender por padrões óbvios. Esse elemento mantém a chama da obsessão acesa, porque ela nunca tem certeza do que esperar de você. O erro de muitos homens é acreditar que a estabilidade absoluta é o que mantém uma mulher interessada. Na realidade, a estabilidade é importante, mas deve ser combinada com doses de imprevisibilidade. Você deve ser confiável, mas não deve ser monótono. Você deve ser sólido, mas jamais óbvio. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os ousados. No campo da sedução, isso significa que o homem que ousa surpreender, que ousa quebrar padrões, sempre terá vantagem sobre o homem previsível. Porque a mente humana se apega ao que é raro, ao que é surpreendente, ao que não pode ser totalmente dominado. Portanto, a Lei 5 pode ser resumida em uma frase brutal. Se ela pode te prever, ela pode te controlar. Se ela não te prevê, ela não te larga. Essas duas últimas leis se complementam perfeitamente. A Lei 4 mostra que você deve se posicionar como prêmio, como alguém que naturalmente gera competição. A Lei 5 reforça que você deve manter o jogo vivo através da imprevisibilidade. Juntas, elas transformam sua presença em um vício, sua ausência em dor, e sua imprevisibilidade em combustível para a obsessão. Quando aplicadas em conjunto com as 3 primeiras leis, dosar o valor, dominar a ausência estratégica e controlar as emoções, você se torna um homem inquebrável no campo da sedução. Não apenas desejado, mas necessário. Não apenas atraente, mas viciante. E esse é o ponto central da filosofia maquiavélica aplicada às relações. Você não quer apenas conquistar. Você quer marcar. Você quer deixar cicatrizes emocionais que a farão voltar sempre. Porque ninguém consegue se libertar do homem que sabe jogar com poder psicológico. Grave isso. As mulheres não ficam obcecadas pelo que entendem, mas pelo que não conseguem controlar. E quando você domina essas 5 leis ocultas, você se torna exatamente isso: incontrolável, imprevisível e inesquecível. Agora você conhece as 5 leis ocultas de Maquiavel, que transformam qualquer homem em um enigma irresistível e fazem as mulheres se tornarem obcecadas. Mas lembre-se, não basta ouvir, é preciso aplicar. O homem que domina a si mesmo, domina os outros. O homem que controla sua presença, suas emoções e seu mistério, se torna impossível de ignorar. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para jogar em outro nível. Então se inscreva agora no canal, ative o sino e deixe seu like. Porque aqui você aprende a viver como um verdadeiro estrategista, um homem que nunca se ajoelha diante das circunstâncias, mas que faz as circunstâncias se ajoelharem diante dele.